Hoje à noite eu quero estudar com vocês um tema chamado Ajudai uns aos outros. O ano de 2016, ele já começou e trouxe consigo uma série de desafios para cada pessoa, família desse mundo. Todos nós temos desafios. Desafios como de sobreviver aos constantes altos e baixos da vida comum. Esse é um grande desafio para todos nós. Algumas pessoas, por outro lado, têm alguns desafios para 2016 de origem particular, outros desafios de origem coletiva, que envolve principalmente família, amigos, colegas de trabalho. O que é interessante de se observar é que, independentemente dos seus desafios serem desafios particulares, que em tese depende apenas de você, podemos observar que você, eu, sempre iremos precisar do auxílio de uma outra pessoa para nos ajudar a chegar ao final dos nossos desafios. Por exemplo, digamos que você queira iniciar na sua vida a atividade física, como caminhada. Para que você realize a sua caminhada, é necessário que outras pessoas, que você conheça ou não, que exerçam o seu papel dentro da sociedade, para que criem um ambiente favorável para você fazer a sua caminhada. Ou seja, até mesmo uma caminhada, ela depende da ação e da interação de outras pessoas. Quando pensamos em ajudar uns aos outros, somos levados a pensar que nós vivemos em sociedade. E viver em sociedade significa que eu não sou uma pessoa isolada daquilo que está acontecendo ao redor e eu dependo também de outras pessoas. No entanto, a sensibilidade a essa verdade tem se tornado cada vez mais escassa. Não é necessário ir muito longe para observar que isso é uma verdade. Olha ao seu redor. Veja quantas pessoas estão se tornando individualistas e egoístas. Pessoas que acabam pensando apenas em si. Pessoas que têm deixado de olhar para o próximo, para olhar apenas para o seu próprio interesse. Essa sensibilidade tem alcançado proporções enormes. Essa insensibilidade ao próximo e esse egoísmo, ele tem encontrado força principalmente através da tecnologia. Não que a tecnologia seja algo mal, mas algumas pessoas, por falta de maturidade, têm se apropriado indevidamente da tecnologia para se isolar cada vez mais das pessoas. Tanto é que tornou-se comum ouvirmos frases do gênero, redes sociais, aproximando as pessoas que estão distantes, mas afastando as pessoas que estão perto. Infelizmente, frases como essa têm se tornado comum. É comum, por exemplo, você encontrar casais que após um momento de intimidade, como ato sexual, após terminar a relação, ao invés daquele casal olhar para o seu cônjuge e manter aquele momento de intimidade, muitos casais, a primeira coisa que fazem é virar ao lado, pegar o seu aparelho de celular e ver se tem algum recado. É impressionante. Mas a tecnologia, quando usada incorretamente, tem afastado as pessoas do seu relacionamento. Afinal, somos pessoas insensíveis. Somos pessoas egoístas. E precisamos de Cristo para mudar essa história na nossa vida. Há uma verdadeira inversão de valores. Em dias atuais, ao contrário da proposta da Torre de Babel, onde homens desejavam construir uma torre tão alta que chegasse ao céu para não serem destruídos novamente por outro dilúvio. E é importante destacar que esse comportamento, ele revela primeiro, lá da construção da Torre de Babel, primeiro uma falta de fé na palavra de Deus que disse que não iria destruir a humanidade através do dilúvio.
E depois revela também a intenção do homem de desobedecer a Deus, de povoar toda a terra. Bem, diferente então dos dias ali da construção da Torre de Babel, onde os homens procuravam construir uma torre alta para habitar junto. Hoje, os homens habitaram todos os cantos do planeta Terra. Todos os cantos praticamente têm sido habitados, têm sido alcançados pelos homens. Todavia, o que se observa é que os homens estão se isolando, cada vez mais vivendo no seu mundo, distante das pessoas. É aquilo que hoje pela manhã o pastor Silas Moloshenko falou. Vivemos numa era pós-moderna, onde a pessoa olha apenas para si como fonte única do ser nesse mundo. Precisamos voltar a olhar para o nosso próximo e para o nosso semelhante. A inversão de valores tem feito com que pessoas tenham atitudes cada vez mais estranhas. Cada vez mais os seres humanos estão procurando viver uma vida isolada do seu Criador e do seu próximo. Em diversas sociedades tem se tornado cada vez mais comum ler e ouvir notícias de inversão de valores. Por exemplo, de pessoas que se solidarizam muito mais pelos animais do que por seres humanos. É comum hoje você encontrar pessoas que choram, que ficam tristes quando veem um animal sendo maltratado, mas não ficam tristes quando veem uma criança ou um ser humano sofrendo algum tipo de maltrato. Por exemplo, no ano de 2013, em São Roque, algumas pessoas invadiram um laboratório de pesquisas farmacêuticas, o Instituto Royal, para libertar 200 cães. Outras organizações, como a Greenpeace, luta em várias frentes em favor da preservação do ecossistema e inclusive da proteção da vida dos animais, como por exemplo as baleias. Ações como essa têm se tornado comum. Ações como essa, cada vez mais as pessoas invadem um local para libertar cachorros, mas não invadem, por exemplo, uma região onde é infestada por traficantes para resgatar crianças daquele local e levar para um local seguro para elas serem educadas. Há pessoas que enfrentam correntezas para salvar as baleias. Mas algumas pessoas, obviamente não todas, não são capazes sequer de atravessar a rua para ajudar uma pessoa que caiu, um idoso que tropeçou, ou simplesmente pegar um telefone e chamar um resgate. No Brasil, pensando ainda nessa figura, dessa inversão de valores, explorando um pouco mais essa questão dos animais em relação ao ser humano, no Brasil, segundo uma matéria feita pelo Rafael Farias Teixeira, publicada pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, diz que no ano de 2012 o mercado pet brasileiro cresceu 16% e faturou 14,2 bilhões. Ainda segundo a matéria, fornecido dados pela Abimpet, Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação, informou que no Brasil, no ano de 2012, havia cerca de 30 a 40 mil pet shops. E a venda de alimentos para animais de estimação era o carro-chefe do faturamento. Vendas impulsionadas pelas classes C e D da sociedade. Quando nós achamos que é uma questão da classe A, B, B1, B2, que impulsiona principalmente esse mercado, nós vemos a classe C e D gerando renda para esse mercado. Cuidar da criação é uma ordem divina. Antes de mais nada, antes de você achar que somos contra os animais, não somos, porque cuidar da criação é uma ordem divina. Em Gênesis 2,15, Deus disse a Adão, ou melhor, o texto diz, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
Em Gênesis 1, 28, nós lemos que Deus abençoou o homem e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Dominar não é oprimir e nem destruir. É uma questão de ordem hierárquica estabelecida pelo divino na criação. Mas a inversão de valores não está somente em relação ao homem, dando mais valor a um animal, e não é de hoje. Se nós lermos os anais da história, nós encontraremos relatos de homens que foram mortos apenas por não cuidarem bem das mulas dos seus senhores. Foram açoitados, foram humilhados, foram escorraçados. A inversão de valores não está em relação apenas aos homens, dando mais valor aos animais do que ao ser humano, mas também em relação aos plásticos, aos pedaços de plásticos e tecidos que possuímos. Quantas pessoas não são agredidas, feridas e até mesmo mortas por pessoas gananciosas que querem roubar um pedaço de plástico, na forma de um aparelho celular, na forma de algum cacareco que nós transportamos, ou um pedaço de tecido, moldado na forma de uma peça do nosso vestiário. Hoje, a vida humana vale menos do que um tênis furado em algumas ocasiões. Mas não é de hoje apenas isso. A banalização da vida humana, ou a falta de valor atribuído à vida humana, não é de hoje apenas. É algo que acompanha o pecado. Isso acontece desde que o pecado entrou no mundo. Vejamos, Caim, movido pelo sentimento de inveja, matou seu irmão Abel. Gênesis 4, verso 8. Lameque matou um homem por lhe ferir, e um jovem por lhe pisar. Gênesis 4, 23 a 24. Ou seja, nós podemos encontrar logo no início dos registros das Escrituras que a vida humana vale muito pouco, a ponto de um irmão matar o outro por inveja, e um homem matar um outro por lhe ferir, e apenas matou um jovem por pisar no pé dele. A vida humana, desde que o pecado entrou no mundo, vale muito pouco, vale muito pouco. Vivemos uma vida egoísta. E esse egoísmo tem levado muitas pessoas, inclusive, a não valorizar a vida humana. Talvez alguém entre nós diga: eu não sou uma pessoa egoísta. E talvez seja uma verdade que você não seja uma pessoa egoísta. Todavia, vamos colocar em xeque essa afirmação de que você, eu, nós não somos uma pessoa egoísta. E para isso eu quero trazer a seguinte pergunta. Digamos que você tenha feito votos para o ano de 2016. E nesses votos que você fez para 2016, você incluiu o cuidado da vida do seu próximo. Em seus votos para esse ano, você colocou como prioritário ajudar o seu próximo. E esse próximo teu pode ser alguém que está perto de você, ou distante de você, do outro lado do Oceano Atlântico. Em seus votos para 2016, você incluiu, por exemplo, lutar por melhores condições de trabalho para os chineses. Não sei se você sabia, mas segundo o portal de notícias, exame.com, 1.600 chineses morrem por dia de tanto trabalhar. 1.600 chineses morrem todos os dias de tanto trabalhar. Se você fizer as contas, dará cerca de 584 mil pessoas por ano que morrem de tanto trabalhar. Pessoas que morrem de tanto trabalhar receberam um nome. Na China, vou arriscar dizer aqui esse nome, é algo mais ou menos assim, Guo
Laoshi. Guolaoshi. É algo mais parecido? No Japão é mais fácil. No Japão se chama Korashi. Korashi e Guolaoshi são nomes dados a pessoas que morrem de tanto trabalhar. Pessoas que chegam à fadiga. Pessoas que ficam às vezes 3 dias direto sem dormir à base de café e energético para entregar relatórios. Por ano, 1.600 pessoas morrem na China. Não sei se você incluiu nos seus votos para 2016 lutar por melhores condições de trabalho aos chineses. Ou talvez lutar pelo fim da prostituição infantil no Brasil. Há dados assustadores sobre a prostituição infantil no Brasil. Ou ainda de lutar pelo fim do tráfico de drogas na rua ou no bairro que você reside. Enfim, nossos votos muitas vezes não contemplam ações como essa. Vamos ser honestos. Não somos muitas vezes instruídos e instigados a pensar principalmente em relação ao nosso próximo. Nós sempre pensamos em nós. Sabe por quê? Porque o pecado nos torna pessoas insensíveis. O pecado, ele faz isso na nossa vida. O pecado faz com que eu e você, muitas vezes, olhemos para a necessidade alheia e achemos que não é conosco aquela responsabilidade. Além do pecado nos tornar pessoas egoístas, ele também nos torna pessoas insensíveis em relação, não apenas ao próximo apenas, mas principalmente em relação a Deus. Uma das missões de Deus é reconciliar a vida humana que é centrada em si e reconfigurar essa vida para viver centrada em Deus e no próximo. Essa recodificação que Deus faz, ela tem um estágio inicial por intermédio da graça de Jesus Cristo sobre a vida de uma pessoa que deixa de ser criatura e passa a se tornar em um filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, nós encontramos essa verdade. Quando Jesus diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendente da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A partir do momento em que eu me tornei um filho de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, eu passo a crer em sua palavra. A partir do momento em que eu me torno filho de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela se torna uma verdade para mim. Esse livro que outrora era visto por mim apenas como um livro escrito por homens, pela fé, a partir do momento em que eu me torno filho de Deus, esse livro se torna a palavra do Deus vivo para mim. E nessa palavra existem vários ensinamentos. E um dos ensinamentos que nós podemos encontrar, aonde Jesus resume toda a lei, é amar a Deus acima de tudo e todos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Logo, a partir do momento em que eu me torno filho de Deus, eu começo a ser motivado a deixar de ser uma pessoa egoísta e insensível ao meu próximo. Por quê? Porque eu me tornei um filho do Deus Altíssimo, e ao me tornar um filho do Deus Altíssimo, essa verdade que diz que eu tenho que amar a Deus acima de tudo, com todas as minhas forças, e ao meu próximo como a mim mesmo, se torna uma busca constante e incessante na minha vida enquanto eu estiver peregrinando nesse mundo. Eu passo de uma pessoa que buscava seus prazeres, que vivia para satisfazer os seus desejos efêmeros, e me torno uma pessoa que não vive mais centrada no Fernando, centrada nas minhas paixões, mas eu vivo uma vida centrada em Deus, para agradá-lo e para amar também o meu próximo.
Mas quando nós olhamos para o próximo, nós voltamos à questão: por que eu tenho que amar e ajudar o meu próximo? Por que eu tenho que ajudar o meu próximo? Por que eu tenho que ajudar aquela pessoa do meu lado? Nós vivemos dias difíceis, assim como os nossos irmãos viveram lá nos dias do Gênesis. Vivemos dias difíceis. E como foi visto, nós somos influenciados pela nossa natureza pecaminosa de agir de maneira egoística e insensível às necessidades alheias. Estamos também começando o ano de 2016 e a principal pergunta, que inclusive é a base dessa mensagem, é: quantas pessoas vão ficar pelo caminho durante esse ano de 2016? Quantas pessoas que estão aqui, nesse auditório, que estão acompanhando essa mensagem pela internet, vão ficar pelo caminho ao longo desse ano? Quantos lares aqui vão ao término do ano de 2016 não terminarem em divórcio? Quantos casamentos que hoje são casamentos lindos, não vão cair na armadilha e na tentação de desfazer esse casamento? Quantos jovens aqui não vão, no decorrer de 2016, se perderem para as drogas, para a prostituição? Quantos aqui, entre nós, vão conseguir colocar comida na sua mesa durante o ano de 2016? Quantos de nós vão conseguir chegar ao término de 2016 firme na fé em Jesus e não se apostatando da fé? Quantos de nós? Vivemos dias em que a palavra crise, principalmente no ano de 2015, foi uma das palavras mais faladas. É crise para lá, é crise para cá, enfim, crise, crise, crise. No cenário econômico, o Banco Central divulgou na semana passada o número oficial da inflação do Brasil em 2015, de 10,67%. Inflação impulsionada principalmente pela energia elétrica, pelo aumento da energia elétrica, transporte e aumento do dólar. Esse ano não foi por causa do tomate, né, gente? Pessoas estão perdendo o emprego. Em 2015, a cada minuto, 7 pessoas perdiam o emprego. Por minuto, 7 pessoas perdiam o emprego. Isso significa que por hora, 420 pessoas eram demitidas. E eu creio que isso, o cenário econômico, tem afetado a vida de várias famílias aqui dessa igreja. E não só dessa igreja, ao redor, aonde nós transitamos. Há pessoas que estão desempregadas em nosso meio. E elas não estão conseguindo uma recolocação no mercado de trabalho. E não é porque essa pessoa é desqualificada ou incompetente. É porque não há vagas de emprego para oferecer a essa pessoa. Diante desse cenário, diante dessa pergunta, será que todos nós conseguiremos chegar firmes na fé em 2016? É onde entra principalmente a razão de estarmos nessa noite estudando, ajudar uns aos outros. Em Gálatas capítulo 6, verso 2, nós lemos a seguinte verdade: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Voltando à pergunta, se iremos ou não chegar inteiros e firmes ao final de 2016, eu penso que a resposta para essa pergunta, se nós iremos ou não conseguir chegarmos firmes com o nosso casamento, tendo os nossos filhos servindo ao Senhor, unidos, é se nós confiarmos em Jesus, e se nós também levarmos os fardos pesados uns dos outros. Nós só iremos conseguir enfrentar as adversidades da vida se nós trabalharmos juntos.
se a sua dor for a minha dor, se as inquietudes da tua alma forem as inquietudes da minha alma. Para Lloyd Bailey, analisando esse texto sobre levar fardos uns dos outros, ele diz o seguinte: levar o fardo do irmão é o mesmo que tomar sobre a gente a dificuldade, o problema, a circunstância opressiva dele, como se fosse da gente, e fazendo um esforço para aliviar o problema do nosso irmão. Veja, é a mesma coisa que eu assimilasse como minha a dificuldade do meu irmão. Por meio da fé em Jesus, meus irmãos, e do cuidado mútuo, é possível conseguirmos sim chegar firmes e inteiros, não apenas ao término do ano de 2016, mas durante toda a nossa jornada nesse mundo. Vivemos em uma sociedade egoísta, em uma sociedade insensível. Jesus, ele nos tornou filhos dele. Logo, em tese, significa que essa insensibilidade e egoísmo não fazem mais parte da vida de um cristão. Levar os fardos uns dos outros, no entanto, mesmo em meio aos cristãos, infelizmente se tornou algo seletivo. Por incrível que pareça, para muitas pessoas, levar o fardo do seu irmão é algo seletivo. O ato de levar o fardo encontra uma série de dificuldades. Para alguns, não é justo deixar de investir na sua família para ajudar uma pessoa que não consegue emprego. É por isso que eu digo que levar o fardo do nosso irmão se tornou algo seletivo. Algumas pessoas acham que não é justo você deixar de investir dando um tênis para o teu filho para pagar a conta de luz de um familiar e de um amigo que está desempregado. Algumas pessoas pensam: eu trabalhei muito para chegar até aqui. Não é justo ajudar uma pessoa que não se esforçou em fazer uma faculdade ou em guardar dinheiro para os dias difíceis. No imaginário de algumas pessoas, e não são poucas, muitos, ajudar alguém é sinônimo de investir na pessoa certa. Eu escolho em quem eu vou investir, ajudando aquela pessoa. Para algumas pessoas, ajudar alguém é investir na pessoa certa. Eu não vou investir o meu dinheiro em uma pessoa que não quer nada, com nada. Então, levar os fardos uns dos outros se tornou seletivo. Porque eu vou olhar para uma pessoa e vou falar: bom, essa pessoa é esforçada, ela fez faculdade, é meu amigo, é minha amiga, ela merece a minha ajuda. Agora, aquela pessoa, ela não é uma pessoa esforçada, ela não estudou, ela não guardou dinheiro quando ela estava recebendo um salário para enfrentar os dias difíceis. Christopher White, um escritor, professor norte-americano, falando a respeito de ajudar pessoas, ele diz o seguinte: a lei de Deus nos manda descobrir maneiras de garantir que os mais vulneráveis e pobres da comunidade tenham acesso às oportunidades necessárias para ganharem o próprio sustento. Oportunidades, segundo White, podem incluir recurso financeiro, mas também acesso à educação, assistência legal, investimento em chances de emprego e etc. Tais coisas não devem ser sobras, nem esmolas, mas questão de direitos que nós devemos lutar em favor das pessoas mais vulneráveis. Como crentes em Jesus, não podemos permitir que a insensibilidade e o egoísmo sejam barreiras para que nós lutemos, para que os mais vulneráveis da sociedade recebam oportunidades. Não podemos olhar para os nossos semelhantes e dizer: eu me esforcei, você está colhendo o que você plantou.
Deus se importa com o necessitado, Deus se importa com o pobre, Deus se importa com todas as pessoas. Levítico 23, verso 22 diz o seguinte, Deus dando instruções: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus se importa com o pobre, Deus se importa com o necessitado, mas nós, crentes em Jesus, que falamos e afirmamos que somos comprometidos com a causa de Deus, nós olhamos para o pobre, para o nosso irmão necessitado, para o nosso irmão que está passando momentaneamente alguma privação, e damos o nome encostado. Deus, Ele deu ordens para o povo: deixem as extremidades, não colham até as extremidades. Por quê? Deus queria dar dignidade para o pobre. É totalmente contrário àquilo que o sistema de governo paternalista do nosso país procura dar para algumas pessoas. Deus, Ele se preocupava com o pobre e com o estrangeiro. Provérbios 19, verso 17 diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Você já pensou nisso? Quem trata bem os pobres empresta a Deus. Sabia disso? Quando você trata com benevolência uma pessoa necessitada, você está emprestando a Deus. Lembram-se daquele momento em que Jesus conta aquela situação, que no reino dos céus, algumas pessoas ao entrarem, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. E aí eles vão falar: Senhor, quando é que te vimos com fome, ou com sede, ou com frio, e quando é que fomos te visitar? Qual foi a resposta de Jesus? Quando você fez a um dos meus pequeninos, a um dos teus pequeninos irmãos, a mim você fizeste. Isso é algo sério, gente. Isso é contra a cultura. Isso é contra a configuração que a sociedade nos impõe. Porque existe um dito popular que é mais ou menos assim: cada um por si, Deus para todos, e o último apague a luz. E Deus diz: não é assim, isso não tem nada a ver. Não é cada um por si, eu estou no controle. Pessoas não querem abrir o seu conforto para abençoar outras vidas. Deixe-me contar o exemplo de algumas pessoas que abriram o seu conforto para abençoar outras pessoas. Precisamos nos importar com os nossos irmãos, assim como fez Neemias. Neemias, ao ouvir os relatos deploráveis da sua cidade, Jerusalém, ele chorou, passou dias lamentando-se, jejuando e orando a Deus. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Uma elevada e importante posição Neemias tinha. Neemias, ele não era qualquer um. Ele estava continuamente na presença do rei. Neemias desfrutava diariamente das benéfices palacianas. Ele tinha tudo para ser feliz e seguir firme em sua carreira de copeiro. Neemias era um homem bem-sucedido, um estrangeiro numa terra aonde ele conseguiria seguir ali rico e viver uma vida confortável. Todavia, Neemias não agiu assim. Quando ele ouviu os flagelos do seu povo, ele chorou. Ele se compadeceu. Neemias, ele se humilhou perante Deus. Neemias clamou em favor dos seus irmãos que estavam sofrendo em Jerusalém. Deus ouviu a oração de Neemias. Deus ouviu o clamor de Neemias, e através de Neemias, Deus fez algo inédito na vida dos moradores do povo de Jerusalém. A cidade de Jerusalém havia sido devastada pelas guerras, os muros derrubados. Outras pessoas tentavam reconstruir os muros, mas não conseguiram. E Neemias,
abriu mão do seu conforto. Neemias abriu mão de uma vida regada a muitas benéfices palacianas e foi até o seu povo. Neemias usou a sua influência. Neemias usou o seu conhecimento. Neemias usou o seu cargo. Neemias abriu mão de estar no conforto do palácio para colocar a mão na enxada, para cuidar do seu povo, de maneira que em 52 dias, Neemias e o povo reconstruíram todos os muros de Jerusalém. Neemias usou a sua influência e posição para levar os fardos dos seus irmãos. Ao contrário do que fez Sanbalate e Tobias, que não queriam ver o povo livre de sua humilhação. Você tem usado a sua influência para abençoar o seu próximo. Talvez você esteja preocupado com a tua carreira. Mas veja, a minha carreira é importante. Neemias poderia ser o que nós talvez pudéssemos comparar de um jovem, de alguém que foi para a Europa e conseguiu trabalhar diretamente ao lado do primeiro-ministro, seja de um país como a Alemanha ou da Inglaterra. Ele era o cara direto, estava ali próximo. Algumas pessoas não abrem o seu conforto em favor do próximo. Segundo exemplo, a rainha Esther. Esther era uma mulher judia. Ela se tornou rainha, esposa do rei Xerxes. Esther era uma mulher também muito bonita e atraente. Como rainha, ela desfrutava também de todas as regalias que uma mulher sonha em ter na vida. Regalias como roupas finas, qual mulher não gosta, né? Joias, empregados, palácios, festas, respeito, enfim. Esther tinha tudo e um pouco mais que uma mulher desejava para viver um estilo de vida tranquilo e não se importar com a vida dos desafortunados. Esther tinha de tudo. Tinha de tudo. No entanto, Amã, um outro personagem, isso você pode ler no livro de Esther, ele havia sido promovido. Se por um lado Esther, uma mulher judia, tornou-se rainha, Amã, ele foi promovido a um cargo de maior posição entre todos os nobres. Amã odiava os judeus. Amã determinou que os judeus fossem exterminados. Todos os judeus fossem exterminados. Quando Mardoqueu, tio de Esther, foi relatar a ela o decreto de Amã, que no dia tal os judeus seriam exterminados e eles não poderiam se defender, eles teriam que morrer como ovelhas. Ah, você vem matar, pode matar. Mardoqueu foi até Esther. E Esther, naquele momento, ela poderia muito bem responder ao seu tio Mardoqueu: boa sorte para vocês, judeus. Ela poderia responder isso. Eu sou rainha. Esther poderia responder: não quero saber disso. Eu tenho desfile de modas para acompanhar. Eu tenho uma festa na casa da rainha fulana de tal para participar nesse final de semana. Ou ainda, Esther poderia dizer: Amã é um homem muito respeitado e poderoso. Não vou me indispor com ele por causa dos judeus. Essa causa é de vocês, não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não provoquei nada. Todavia, Esther não agiu assim. Esther, quando ela ouviu aquilo que o seu tio falou, seu tio Mardoqueu. Esther, uma mulher que estava usando roupas finas, que nenhuma mulher aqui teria condições de comprar.
joias, dinheiro e roupas. Ela se tira aquelas roupas, coloca roupas de saco. E durante 3 dias ela pede para que todo judeu ore, jejue em favor dela. E Esther faz algo inusitado. Ela quebra todos os protocolos. Ela entra na presença do rei sem ser chamada. E intercede em favor do seu povo. E graças à coragem dessa mulher que não ficou em silêncio, o povo judeu não foi exterminado. Mas hoje, os servos de Deus se acovardam, se omitem, não olham para a necessidade do próximo, olham simplesmente para o próximo como um estorvo. Eu não suporto o pobre, eu não suporto ver miséria. A igreja de Atos, ali no capítulo 2, ela foi reconhecida pela comunidade não por ser uma igreja grande, em números de pessoas, mas por ser uma igreja que cuidava, onde os membros cuidavam um dos outros. Queridos irmãos, nós precisamos sair da zona de conforto e começar a demonstrar ações práticas para ajudar o nosso próximo, ajudar uns aos outros. Para ajudar uns aos outros, nós também teremos que abrir mão de algum tipo de conforto, como foi Neemias, como foi Esther. Isso significa que muitos aqui terão que abrir momentaneamente o conforto de comer uma pizza para ajudar o irmão que não consegue pagar o condomínio. Muitos aqui vão ter que abrir mão de viagens, de férias, ou trocar o carro, para poder sustentar durante esse período de crise econômica, famílias, amigos. Muitos aqui terão que abrir mão de algum tipo de conforto para poder abençoar o seu próximo, mas talvez alguém diga: isso não é justo. Isso não é justo. Não é justo deixar de viajar para pagar o aluguel de quem não consegue emprego. Esse sentimento é do diabo, não é de Jesus. Esse é o sentimento do diabo. O diabo quer que você e eu sejamos egoístas. Porque o sentimento de Jesus é amar a Deus e amar ao próximo. A sua viagem, o seu conforto, o seu prazer momentâneo não pode ser mais importante do que o teto de uma pessoa, do que um prato de comida na mesa de um irmão. Acabamos acreditando em mentiras como essa. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vemos parábolas como a do bom samaritano. Nós nos emocionamos. Nós dizemos até que ensinamentos maravilhosos esse de Jesus. Mas na hora de agir, somos negligentes. No entanto, alguém poderia dizer: eu não tenho dinheiro para oferecer para ajudar uma pessoa. Eu não tenho nada para oferecer a uma pessoa. Mentira. Mentira. Todos nós, sem exceção, temos algo para oferecer ao nosso próximo. Sempre temos algo para oferecer. Há pessoas que possuem dinheiro, mas não têm paz, não têm amigos. E aí é onde entra você para ajudar o seu irmão. Há filhos que têm todos os tipos de cacareco que o dinheiro pode comprar, mas não tem a presença do pai. Há cônjuges que têm um casamento difícil, e Deus pode usar você para orar com aquela pessoa, com aquela família que está enfrentando lutas. E através da palavra de Deus, você fortalecê-la para chegar ao término de 2016 firme. E não optar pelo divórcio, ou destruição, algum jovem que quer se enveredar pelas drogas. E você pode muito bem falar: não vá por ali,
vem por aqui. Sempre temos algo a oferecer. Nós não podemos imitar ao dinheiro, ajudar uns aos outros não é só apenas questões financeiras. E a parte financeira é, às vezes, muito mais fácil. Estou aqui, compro uma cesta básica. Estou aqui, o aluguel da tua casa está pago. Mas sentar ao lado dessa pessoa, conversar com essa pessoa, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, é algo difícil. Nós precisamos ajudar as pessoas. Talvez você fale, eu não tenho nada, eu não tenho nem pão. E talvez o seu próximo pode ter falta de pão na mesa dele. E se você falar, eu não tenho nem pão para mim, como eu posso dar pão para alguém? Una-se com esse irmão que não tem pão. E aí vocês dois vão orar para que Deus mande pão na tua mesa e na mesa dele. Devemos ajudar uns aos outros. E ajudar uns aos outros é uma bênção e não um fardo. Mas é importante alguns cuidados. Vivemos na geração selfie. E quando nós ajudamos o nosso próximo, muitas vezes com a mão esquerda, nós ajudamos o nosso próximo, dando uma cesta básica, e com a direita nós tiramos uma selfie. Para mostrar ao mundo que eu sou uma boa pessoa. É importante ressaltar o que Jesus diz, em Mateus capítulo 6, verso 3 e 4. Jesus diz o seguinte, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você que presta a sua ajuda em segredo, o seu Pai que vem em segredo o recompensará. Às vezes, queridos irmãos, nós somos pessoas imaturas na ajuda ao nosso próximo. Eu quero colocar um alarde. Olha, eu ajudei fulano de tal. Tirei uma foto. É quase igual político. Político que faz isso, né? Vai lá, corta a fita, dá um caderno para uma criança. Político fulano de tal fez uma grande ação. Nós não precisamos disso. O que tua mão esquerda faz, a direita não tem que saber. Nós temos que preservar aqueles que nós temos ajudado. Nós temos que ajudar pessoas e não expô-las. Está aqui, fulano de tal, ou fulana de tal, está passando um momento crítico com a educação do seu filho. Vamos aqui ajudar. Não. Nós temos que ser sensíveis em ajudar as pessoas. E esse texto, se você nunca se atentou, você que gosta de marketing e promover ações, leve em consideração passagens como essa. Nós não precisamos dos aplausos da sociedade. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vê aquilo que nós fazemos, de que maneira? Em secreto. E Ele fará o quê? Nos recompensará. Todavia, ajudar ao próximo tornou-se também algumas vezes uma terceirização. E muitas vezes queremos terceirizar aquilo que Deus tem confiado a nós. Se alguém procura você pedindo ajuda, a coisa é com você. Não é comigo, não é com teu vizinho, não é com a igreja, a prédio, a instituição, é com você. Não perca a sua bênção para outra pessoa. Não percam. Vejam, aquele que ajuda o próximo em secreto, Deus o recompensará. Não perca a sua bênção. Deixe-me contar uma situação que aconteceu alguns meses atrás comigo. Uma pessoa veio me procurar, falando, pastor, o senhor poderia ajudar uma amiga minha? Ela me procurou, abriu o coração dela, pedindo ajuda. E na hora que ela estava falando toda a história dela, eu lembrei do Senhor, o Senhor pode atendê-la? Eu respondi, não. É com você. Essa pessoa te procurou porque ela confia em você.
Ela abriu o coração dela para você. A bênção é tua de ajudar essa pessoa, não é minha. Não terceirize aquilo que Deus confiou a você. É comum pessoas, quando vê a necessidade do próximo, chegar, pastor, fulano de tal do outro lado da rua está precisando de ajuda, vai lá. Eu não, vai você. Você não viu? É com você, querido. É com você, minha irmã. Alguém procurou você? É com você. Eu não sei o que fazer. Ore. Está aí uma boa iniciativa para você. Vá orar, vá ler a Bíblia, peça a direção do Espírito Santo de Deus para a tua vida te iluminar em como ajudar aquela pessoa. Não queira terceirizar algo que Deus confiou a você. É com você. É com você. É comigo quando alguém vem me procurar. Se alguém vir procurar você lhe pedindo ajuda, creia. Com você e não comigo, e não é com a igreja. Porque algumas pessoas vão dizer a você, olha, na minha casa, meu filho, meu casamento está um caos. Ah, vou falar com os diáconos, vou falar com os pastores, vou falar com a liderança. Não, 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 não. É com você. Ajudar uns aos outros. Vivemos numa sociedade egoísta e insensível. Através de Jesus, nós somos resgatados dessa insensibilidade. Ou seja, aquele nosso coração que era de pedra, por intermédio de um milagre divino, ele se torna um coração de carne. Nos tornamos filhos. Como os filhos, a palavra de Deus é a nossa verdade. E uma das verdades é amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, e o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso próximo são pessoas que estão em todos os cantos. Nós precisamos ajudar as pessoas, não de maneira seletiva, mas de uma maneira global, estar aberto para ajudar todas as pessoas. Ajudar todas as pessoas não é terceirizar aquilo que Deus me confiou. Não é como aquela história de 4 pessoas, primeira pessoa chamava-se todo mundo, a segunda pessoa chamava-se alguém, a terceira pessoa se chamava qualquer um, e a quarta pessoa se chamava ninguém. Diz a história o seguinte: havia um trabalho importante a ser feito, e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque era trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazer, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém e qualquer um poderia ter feito o trabalho. Para concluir, eu quero trazer a seguinte imagem sobre a necessidade de ajudarmos uns aos outros. Nós somos bons em dar desculpas para não ajudar. E eu espero que, através dessa imagem, a gente consiga trazer um pouco mais de luz. Imagine essa estaca, que eu chamo de estaca 1, que está enfincada no chão. E aí, de repente, sobre ela é colocada uma tora, a 2. E a tora 1, a estaca 1 começa a suportar a tora 2. E a tora 1 começa a dizer: você é folgado. É que nem aquele comercial, né? Você é folgado, né? Eu aqui e você em cima de mim, fazendo pressão sobre mim. E aí nós podemos imaginar, bom, a coisa poderia ficar pior. Ou não? Sim, poderia. E aí vem o quê? A outra tora. Ali suportando a tora 3. Aquela estaca número 1 está suportando aquela
tora número 2 e a tora número 3. E aí ele poderia dizer: não é justo eu estar suportando todo mundo. Mas sabe qual é o detalhe interessante? É que a tora 1, ela não está em pé por si mesma. Ela está sendo sustentada, sabe por quem? Pelo solo, que está dando sustentação para ela. Está vendo? Quando ela pensou que ela estava em pé por si mesma, ela não estava em pé por si mesma. Tire um pouco da fundação, e o que ia acontecer com ela? Ia cair. Mas sabe o que é interessante? À medida que ela suporta esse peso, acontece algo com ela. Pode apertar? Mais um. Ela começa a afundar por causa do peso. O que nós podemos aprender com isso? À medida que eu e você ajudamos o nosso próximo a levar os fardos dele, nós temos que ter consciência que, se nós estamos de pé, é porque Deus está nos permanecendo de pé. Eu não estou de pé porque eu sou melhor do que o meu próximo. Eu não estou de pé porque eu sou melhor do que você. O meu casamento corre sérios riscos de ser desfeito, como qualquer casamento aqui. Meus filhos correm os mesmos riscos que os teus filhos correm de se envolver com coisas erradas. O que me permanece de pé é Jesus. E sabe de uma coisa linda? Que à medida que eu ajudo o meu irmão a carregar os fardos dele, eu me aprofundo em comunhão com Deus. Aquilo que seria uma desgraça na visão de muitos, eu vou me aprofundando em intimidade com Deus para suportar alguém, para ajudar alguém a carregar o seu fardo. É necessário que eu dependa de Deus. Queridos irmãos, eu desejo que cheguemos todos aqui, ao término de 2016, ou melhor, ao término da nossa peregrinação nesse mundo, firmes na fé em Jesus. Minha oração é para que nenhum casamento seja desfeito. Minha oração é para que nenhum jovem da nossa igreja deixe os caminhos do Senhor. A minha oração é para que não falte pão na tua mesa durante todos os dias desse ano. A minha oração é que Deus proporcione a nós oportunidades, e Ele vai promover inúmeras oportunidades para que eu e você possamos ser usados, suportando pessoas, ajudando o nosso irmão a carregar os seus fardos. Mas à medida que eu e você ajudamos o nosso próximo, nós nos aprofundamos com Deus. Se você por alguma razão está precisando de algo, creia. Antes de você procurar um homem, procure Deus. Não quero terceirizar, mas eu quero dizer para você algo importante. Deus é fonte de todas as bênçãos, como nós acabamos de cantar. E um dos canais de bênção que Ele usa, e Ele tem prazer de usar, somos nós. Que Deus nos ajude, ao longo de 2016, a não sermos insensíveis à necessidade alheia e egoístas, permitindo que o diabo nos engane com a verdade de que não é justo ajudar alguém.